Fala galera JNI, nós estamos aqui no nosso podcast, que bom estar com vocês nesse tempo onde nós vamos bater um papo, onde a gente vai saber um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E nessa noite nós tivemos um culto maravilhoso aqui com uma jovem cristã que veio aí da Coreia do Sul com um testemunho maravilhoso, e nós tivemos a oportunidade de estarmos com um pastor que tem sido referência, que tem levado o evangelho nas nações, e nós temos o privilégio de estar à mesa com ele nesse tempo daqui de podcast para tirarmos dúvidas e trazer um conteúdo riquíssimo com você. Então fica ligado, compartilha esse podcast com mais pessoas, que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. E eu quero já saudar aqui a vida e dar boas-vindas para o nosso pastor querido Marcos Grava, que nós estamos aqui nessa noite conversando. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo, pastor, a esse podcast da JNI, seja bem-vindo a esse tempo. Obrigado, pastor Kleber, que prazer, que privilégio estar de volta a essa igreja tão amada, a Igreja do Nazareno aqui em Campinas. Amém, glória a Deus. O pastor Marcos Grava, para quem ainda não conhece, né, ele já é muito conhecido no meio cristão, principalmente de missões, mas para aquele jovem nosso da JNI que está chegando agora, aceitou Jesus recentemente, apresente-nos um pouco, pastor. Há quanto tempo o pastor trabalha com missões? Quais foram as experiências missionárias do pastor? Bom, antes de mais nada eu fui atleta, não é? Então, adolescente, eu amava esporte de paixão, fiz a faculdade de educação física, comecei a trabalhar com esporte de alto rendimento, era atleta e trabalhava com esporte de alto rendimento. E aí um dia me apresentaram Jesus. E eu fui conhecê-lo através de um ministério chamado Atletas de Cristo. Achei aquilo espetacular, atleta e Cristo, é tudo que eu quero saber sobre isso na minha vida, né? E aí então eu comecei a me relacionar com eles, e aí eu me converti. E agora, o que eu faço? Não sabia o que fazer. Ninguém me levou para a igreja, ninguém me convidou. E aí, um dia, meu irmão se casando, eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica para assistir o casamento do meu irmão. Era a primeira igreja batista lá da cidade de Santo André. E aí eu me converti ali com os Atletas de Cristo e tal. E aí um dia eu estava indo para uma outra denominação, quando eu senti no coração vontade de ir naquela igreja. Falei, eu vou lá na igreja onde meu irmão se casou. E eu fui acolhido, eu creio que pela única igreja que tinha na nossa região, se não em toda aquela grande São Paulo, que tinha um ministério de esportes. Estou falando de 1990. 35 anos atrás. Uma igreja com um ministério esportivo. Eu falei, essa igreja é o quê? Eles têm um time de vôlei, de basquete, de futebol. Falei, eu vou ficar aqui. Esses caras devem ser legais. E aí logo eu fui recebido como atleta e comecei a treinar com eles. E aí foram me apresentando o evangelho, foram me discipulando. Aí mais tarde eu fui batizado. E aí eu percebi que dava para levar muito a sério as minhas duas paixões, Cristo e o esporte. E ali eu fiquei até que em 1997 eu fiz a minha primeira viagem missionária. Me disseram que eu podia levar um time de futebol do Brasil para um país fechado da Ásia e usar aqueles jogadores para evangelizar, porque nesse país não entrava missionários, mas jogadores e treinadores de futebol. Em 97. 97. Montamos um time, Deus deu um presentão. Naquela época o Brasil estava voando no futebol, né? Tínhamos sido campeões em 94. E aí, então, montamos uma equipe só de jogadores profissionais, fomos para a China, jogamos contra a equipe deles. E era futebol? Futebol profissional. A ideia era posicionar alguns desses brasileiros lá naquele país. E deu certo, o projeto deu certo. Alguns jogadores começaram a ser contratados. Legal. E depois começaram a contratar treinadores brasileiros também. E eu comecei a perceber que o esporte não era apenas uma ferramenta para ser usada aqui no Brasil para atrair jovens como eu, mas também podia enviar gente para os campos missionários que não aceitam missionários tradicionais. Incrível. E aí eu fui conhecer uma organização missionária que estava começando a fazer isso. Eu fui um dos pioneiros, que era exatamente a agência missionária da denominação batista. E aí eu comecei a servir como missionário em 98. E ali eu fiquei por quase 20 anos como missionário, responsável por posicionar esportistas, equipes em vários lugares do mundo, sobretudo em lugares mais inóspitos para o evangelho. Qual que foi
o país mais desafiador que talvez você tenha tido algum tipo de conexão, não apenas estar lá, mas que de alguma forma teve algum certo impacto? Olha, eu vou te dizer uma região. Eu já estive em todos os continentes do planeta, Legal. mas o Sudeste Asiático é mais desafiador. É desafiador, né? Quando a gente fala de missões, Pastor Kleber, a gente tem que citar uma expressão que é obrigatória na obra missionária: povos não alcançados. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é um grupo de pessoas, pode ser 5 mil, pode ser 50 milhões, que não tem uma igreja entre eles capaz de alcançar, de evangelizar aquele povo. Existem hoje 7.200 povos não alcançados ao redor do mundo. Dos 17 mil povos que existem em todo o planeta, 7 mil, 42% são não alcançados. Olha só. E o lar desses povos é o Sudeste Asiático. Sudeste Asiático. Lá é a região mais carente, então a gente pode dizer. Se você quer encontrar povos não alcançados, ou seja, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que estão à margem de qualquer esforço, porque em muitos lugares as igrejas não existem, é o Sudeste Asiático. São 11 países, ali está o Vietnã, ali está a Malásia, ali está a Indonésia, ali está Butão, ali está Mianmar, que hoje é um dos países com mais perseguição aos cristãos. Então, nessa região, pode-se dizer que a coisa ferve. Eu entendo. E interessante, porque nós temos muitos jovens que estão, às vezes, com uma palavra do Senhor, né? De, sei lá, receber uma orientação, receber uma direção, ou o coração queima por uma nação, queima por fazer evangelismo, seja urbano, seja na sua região. Com a sua experiência, né? Desde 90, caminhando, aprendendo, se você pudesse dar um conselho para você ali quando você estava chegando, para que você pudesse focar aquilo que era necessário dentro do chamado que você tem, que você carrega, o que você diria no caso para você mesmo, mas pensando num jovem que hoje talvez está na faculdade, às vezes está enfrentando os dilemas da vida, tomando as principais decisões nesse momento, com quem vai casar, que curso vai fazer, e ao mesmo tempo pensando, poxa, a vida missionária, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para nações. O que você direcionaria a um jovem para começar? Um dos maiores nomes da obra missionária no Brasil nas últimas décadas chama-se Ronaldo Lidório. Um pastor e missionário da Igreja Presbiteriana que serviu como missionário em Gana, na África, e hoje é responsável pelo mapeamento da região amazônica, as tribos indígenas ali. O pastor Ronaldo é um profundo conhecedor da obra missionária, um missiólogo. Inclusive foi um dos preletores agora no Congresso Lausanne, um dos maiores congressos sobre evangelização do mundo. E o pastor Ronaldo sempre diz nos seus escritos que o chamado missionário não é geográfico, ele é primariamente funcional. Significa que muitas pessoas até podem sentir um chamado específico, um desejo de servir tal povo ou em tal nação. Mas mais do que isso, o que ele vai fazer ali é mais importante. Isso explica porque muitas pessoas sonham muitas vezes em construir uma vida, um ministério, uma carreira missionária em um determinado lugar e acabam passando toda a sua vida em outro. Sim. Porque eles encontram nesse lugar aquilo que realmente Deus os chamou para fazer. Então o maior conselho que se pode dar para alguém que está começando a sentir lá ali no coração aquele incômodo quando vai à igreja e vê Deus falando sobre as necessidades dos povos e chega em casa e às vezes não consegue dormir e a sua oração começa a ser conduzida para essa direção, é ele entender que Deus quer usá-lo na sua paixão. Deus deu a ele paixões, Deus deu a ele áreas de interesse, Deus deu a ele capacidades funcionais e é nesta área que Deus quer usá-lo. Legal. Então, o mais importante do que onde ele vai fazer é o que ele vai fazer. Legal. Então, hoje eu costumo dizer, pastor Kleber, que não existe porta fechada para nenhum tipo de profissional. Eu já vi os profissionais mais diversos e específicos que alguém poderia dizer, esse camarada jamais vai fazer o trabalho missionário. E a porta está escancarada para ele. Uma carreira. Uma vez um colega missionário me implorou para que eu conseguisse um veterinário. Olha só.
para enviá-lo para o norte da África, porque numa determinada região não alcançada, de um povo bem hostil, eles estavam desesperados por um veterinário que pudesse trabalhar com os animais naquela região, porque não havia esse profissional disponível. Então, pense, um profissional aqui no Brasil que ame a veterinária e ele tem o desejo de servir no campo missionário, ele poderia ser contratado nessa região e ser uma bênção para esse povo. Missionário ali, então. Algumas perguntas, às vezes, né? Geralmente as pessoas, elas, o jovem, principalmente, nesse momento de decisão, às vezes há muita confusão, né? Muitas vezes eu até converso com alguns que, mas Deus me trouxe uma palavra de que eu vou e tal, e que eu vou fazer. E o pastor trouxe muito bem essa questão da paixão, e também nós temos que discernir os tempos também. Né? Eu penso muito assim, que às vezes tem pessoas que trazem coisas específicas. Isso eu estou abrindo porque tem muito jovem que me pergunta sobre isso, e é até importante respondermos aqui. A gente nunca sabe quando Deus trouxe algo específico, quando será, por quanto tempo será. Porque eu acredito que na jornada do pastor, você já passou por regiões do mundo que foi de passagem. Semeou algo ali, cumpriu-se a vontade de Deus para aquele momento. Se vai voltar novamente, Deus sabe, mas foi num período da sua vida, num momento determinado, e Deus levou para outro canto. Então, às vezes, tem muita gente que ela é muito focada nisso, apenas o país, apenas a situação, e o que o pastor trouxe traz muito sentido, porque é a paixão que vai fazer com que a pessoa ela possa desenvolver isso e estar aberta com discernimento de espírito, de entender para onde o vento do espírito vai soprar. Se tem que passar a Macedônia e ajudar alguém, né? Porque o Espírito Santo está em movimento. Né? E às vezes as pessoas elas se prendem muito a uma região, a alguma situação, e Deus ele está agindo o tempo todo. Né? Você citou o melhor exemplo de todos aí, que é a própria viagem missionária do apóstolo Paulo, a segunda viagem, que ele sai com um propósito: vou visitar as cidades por onde eu passei na primeira viagem, visitar as igrejas, encorajar os irmãos. O que era muito bom. Esse era um plano dele, né, e um plano teologicamente correto. Exato. Né? Plantei igrejas, agora eu vou lá encorajar. Exato. Né? E foi, né, a segunda viagem. Ele se separa de Barnabé, pega com ele Silas, e quando estão chegando ali em Troade, ele tem uma visão. E aí o Espírito diz para ele claramente: passe a Macedônia e me ajude. Ele muda completamente de rota, entra na Europa, planta a primeira igreja no continente europeu, em Filipos, de onde o evangelho seria espalhado pelo mundo inteiro. Tudo isso porque ele estava sensível à voz do Espírito. Então, acho que hoje nós precisamos estar. Agora, quando a gente fala de missões, tem uma tríade que não pode faltar. Não pode faltar. E qual é, pastor? Nós precisamos ouvir a Deus, ouvindo a liderança da igreja e ouvir o nosso coração. Amém. Muita gente ouve o seu coração, ouve a Deus, mas não ouve a liderança da igreja. É verdade. Não é? Então, assim, nós precisamos entender, e eu entendi isso muito cedo na minha igreja, que ela é a agência oficial do reino. Amém. Não existe missões carreira solo, não existe. Exatamente. Paulo foi enviado por uma igreja. Exato. Ele ficou 14 anos sendo preparado. Boa parte disso lá na Arábia. Sim. E quando Barnabé foi buscá-lo em Tarso, eles foram para Antioquia, ficaram 1 ano trabalhando, e a partir de Antioquia eles foram enviados. Então, independente da sua igreja não te apoiar, independente do seu pastor não ter visão missionária, isso não faz a menor diferença. Se não for com a igreja, não existe trabalho missionário. Exato. Né? Algumas denominações e algumas situações, às vezes muitos jovens eles querem, né, fazer, querem ir nesse ímpeto de fazer, acaba atropelando processos, acaba não respeitando a ordem das coisas, e às vezes aquilo que era para ser algo bom, algo bacana, acaba sendo algo autônomo, solitário. Sim. E aí a igreja independente. E a igreja não funciona assim. Não funciona. Né? Então, aqui para você jovem, né, entenda ser enviado como igreja, aprenda a respeitar a liderança, principalmente aqueles que muitas vezes não conseguem enxergar em si, que ainda tem um pouquinho mais para caminhar, um pouquinho mais de feijão com arroz para comer, um discipulado aí para fazer, porque quando chega no campo missionário,
ali os desafios são enormes e a pessoa precisa ter uma base. Então, muitas vezes, o pastor, a pessoa que está liderando e direcionando, não é que ela não quer, às vezes, enviar, mas às vezes ela sabe que a pessoa ela precisa de uma substância, né? Então, é importante isso. Agora, uma pergunta, pastor, que eu queria fazer, uma pergunta que não quer calar. Todo jovem faz essa pergunta para mim e eu queria aproveitar a experiência do pastor. Tem muito jovem aqui, solteiro, pastor. Jovem solteiro. Aí tem jovem que acha que fala assim, Deus, eu não sei, acho que eu vou ficar pro celibato, eu vou fazer missões. E algumas pessoas, eu estou brincando aqui, obviamente, mas algumas pessoas falam assim para mim, pastor, eu estou interessado em conhecer uma esposa, mas ela tem que ter o chamado missionário ou para aquela nação ou para algo assim. Tem muita gente que coloca isso. Olha, são vários jovens que já falou, porque eu tenho um chamado assim, a pessoa tem que ter um chamado missionário também. Eu queria ouvir um pouco mais do pastor que é casado, tem a sua família, tem filhos, faz missões, é pastor sênior de uma igreja local, né? E o jovem, às vezes tem grandes oportunidades e fala, não, mas essa aqui não tem o chamado, né? O que o senhor indicaria para um pessoal que está nessa situação? E essa é uma pergunta frequente que as pessoas fazem, porque elas não querem errar. A verdade é essa, e a gente sabe que a família é muito importante, principalmente ministerialmente, ter o apoio e realmente estar caminhando junto faz muita diferença. Mas eu queria ouvir a percepção do pastor, né, que geralmente a gente conversa algumas coisas aqui, mas eu acho que seria muito interessante, esclareceria muitas dúvidas para alguns aqui. Bom, o chamado missionário é importante, mas ele jamais é prioritário ao caráter cristão. Então, se alguém está solteiro e está procurando alguém para dividir consigo um ministério, a primeira busca dessa pessoa deve ser pelo caráter de Cristo. Uau. Se uma mulher ou um homem tiver o caráter de Cristo, ele vai para onde Deus o mandar. É isso. Não é? Então, hoje, você pode estar procurando alguém que queira ir com você para uma parte da América Latina, evangelizar os hispânicos e tudo mais. Mas se essa pessoa tiver um suposto chamado para trabalhar num campo missionário, mas ela não tiver totalmente o caráter de Cristo, amanhã ou depois, quando o Senhor disser para você, como disse para Paulo, agora saia daqui, vai para a África, ela vai dizer que não vai. Exato. Eu me lembro que quando eu me casei, eu estava procurando alguém que tivesse uma visão de ministério que eu tinha. Uhum. Conheci minha esposa num seminário, ela foi inclusive minha aluna, e estava indo para o campo missionário, mas eu queria também ver o caráter de Cristo nela. Nos casamos, servimos nessa mesma agência missionária por alguns anos, até que o telefone tocou e disse, agora você vai sair dessa agência missionária e você vai pastorear uma igreja. Olha só. Se para mim foi um choque, imagina a minha esposa. Verdade. Muda a ela vida foi a completamente. primeira a arrumar as malas aqui no interior de São Paulo, disse, vamos embora para a Grande São Paulo, porque Deus está chamando. Chegou e se adaptou. Então saiu de uma realidade do campo missionário, foi para uma igreja local, porque tinha um caráter de Cristo. Olha só. Então a palavra é, busque alguém que, em primeiro lugar, tema ao Senhor e ame fazer a vontade dele, em primeiro lugar. E aí o chamado naturalmente vai surgir. Que legal. Bom, depois de uma dica dessa, você já começou a ferver aí a cabeça, né? Eu até falo muitas vezes para os jovens que conversam comigo, que a minha esposa, pastor, ela dizia sempre para o pessoal assim, que ela não queria casar com um pastor. Ela assim, eu não quero casar com um pastor. E ela dizia mais, eu não vou nunca sair do Rio Grande do Sul. Ela morava lá naquele gaúcha, daquelas que se vestia de gaúcha e dançava as músicas lá no CTG. E aí ela veio para São Paulo, a vida mudou, ela se formou, veio para cá. Deus até permitiu a oração dela, porque quando nós nos casamos, eu fazia o seminário, mas aí não pastoreava, não tinha nenhuma função assim. Aí depois, quando houve a chamada, né, ministerial, e até foi algo interessante, né, que o pastor tem bastante atuação, né, nessa caminhada do meu antigo pastor que estava aqui, né, pastor Fábio Mica, se estiver assistindo a gente, um abração especial, pastorzão que me discipulou e que abriu muitas portas para mim, um abraço e um beijo
para você aí na Austrália. Um beijo aí pro abençoe. Mica e responde aos meus WhatsApps aí. Estou esperando aí, Mica. Tá no fuso horário, mas dá tempo de responder. Respondo. Estou há meses esperando a resposta, então responde o WhatsApp aí. Exato. E aí, quando teve a chamada, né, o pastor Mica me chamou ali, me começou a me trazer para perto. E eu lembro que ele falou para mim, Kleber, ele me chama Clebão, né? Clebão, me chama de Clebão. Deus falou comigo que é você. Você é a pessoa, a gente tá orando, Deus mostrou e tudo mais, ora por isso. Aí eu fui falar com a minha esposa. Aí eu falei assim, amor, então, sabe aquela história lá de casar com o pastor? Então, você acredita que o pastor Fábio Mica falou que transicionar a juventude, vai servir ali na igreja? E você acredita que ele falou que sou eu a pessoa que Deus tem mostrado? Na hora que ela ouviu, ela ficou assim, ela falou, não quero conversar disso agora. E foi para lá. Eu falei, bom, tá aí uma grande oportunidade. Que se Deus está nesse negócio, Deus vai convencer o coração dessa mulher. Passou um tempo, Deus trouxe uma paz tão grande pro coração dela. Uau. Hoje ela serve, ela me ajuda em tudo, ela tá ali, a gente tá aqui gravando podcast, ela tá ali servindo na sala do lado. Então, jovem, entenda uma coisa. O que mais vale é a sensibilidade do espírito. Sim. Discernimento de espírito. Estar casado e relacionar com uma pessoa que está sensível à voz de Deus e seja submissa à voz de Deus, assim como Maria foi, quando o anjo chega e diz que ela ficaria grávida, e ela que seja feita como o Senhor quer, eu sou sua serva. O coração assim, que é o que é mais importante. Se Deus mandar para cá, Deus mandar para lá, porque quem manda e quem dá as ordens é o Senhor. O que a gente precisa ter é um coração obediente, um coração sensível à voz do Senhor. E Ele vai nos direcionar através do vento do Espírito, né? Então, foi muito bom o pastor ter colocado isso, porque era algo que eu falava, mas é importante, porque o gabarito do pastor, da vivência, 2 filhos, casado, ministério, e também trabalha tanto a parte missionária quanto a parte da igreja local, que é outra coisa que às vezes a pessoa tem dificuldade, né, pastor? Eu percebo que aqueles que são chamados para evangelista, né, ele tem algo dado por Deus que ele quer fazer. Ele quer sair, ele tem uma necessidade de fazer algo. E às vezes, dentro da igreja local, ele tem muita dificuldade. Porque a igreja local, às vezes ele vai falar com o pastor, não, calma. Ele não tem essa calma. Mas o pastor está pensando, você está nessa velocidade, mas tem a irmãzinha ali, que é outra velocidade. Tem os adolescentes aqui, que é outra velocidade. Sim. O pastor pensa no macro. Sim. Mas o evangelista, ele pensa na urgência do clamor do mundo. Em como lidar. Como ser... É um ponto importante isso, pastor, porque eu lido com muitas pessoas assim, eu sempre costumo dizer, que tipo de evangelista você é? O maduro ou o imaturo? E como que uma pessoa que tem esse chamado de responder, de falar de Jesus, consegue, dentro da igreja local, estar alinhado, passar pelos processos? O que o senhor diria para uma pessoa que tem esse chamado, mas tem essa dificuldade, às vezes, de lidar com os processos que são naturais dentro de uma igreja local? Eu acho que a palavra de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos ajuda a entender isso. Não há ministério mais importante ao ponto de se tornar independente dentro da igreja. Todos nós necessitamos uns dos outros. E Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, nós somos uma equipe com dons diversos, trabalhando juntos em favor de um mesmo propósito, né? Que é a expansão do reino. O evangelista precisa entender que ele tem um papel importante na igreja, mas não é o único. Existem outros profissionais ou outros ministérios que precisam cooperar com ele para que a igreja possa crescer. Amém. Né? Pela cooperação de todos os membros, né? Nós vamos crescendo junto, assim diz a palavra de Deus, né? Então, realmente, alguns ministérios, eles têm uma tendência, isso é um pouco natural da nossa cultura, de se autoprojetar em relação aos outros, né? Mas aquela irmã que intercede pelo pastor enquanto ele está pregando tem tanta importância do que o pastor que está no microfone falando para milhares de pessoas. Nós precisamos entender isso, que do ponto de vista de Deus, todos têm a sua importância desde que cumpra com fidelidade o que o Senhor chamou para fazer, né? Ajuda muito se a igreja também parar de
supervalorizar alguns ministérios, né, em prol de outros, né? Se a gente valorizar, enquanto nós dois estamos falando, tem um jovem aqui na retaguarda fazendo esse negócio funcionar. Ele é tão importante quanto nós dois que estamos aqui. E se não fizer bem o trabalho, a gente não vai aparecer legal aí no podcast, né? Somos um corpo. E não tem como o pé sair correndo e deixar o corpo para trás. É isso aí. Legal, muito bom. Pastor, um privilégio estar contigo. Obrigado, viu? Uma experiência maravilhosa. Quais são as redes sociais? O pessoal que quer seguir, quer ter mais informação, ou até alguém que queira levar o pastor para poder, sei lá, trazer um treinamento para uma juventude local. Como que o pessoal pode entrar em contato com o pastor? Bom, a igreja é a Conexão Primeira Batista, né? Também conhecida como Primeira Igreja Batista Santo André. Então, procurar lá Conexão Primeira Batista, né? No Instagram. Também tem uns cultos no YouTube. Legal. E ainda estou ligado aos Atletas de Cristo, né? Para quem gosta de esporte. Legal. Então, Atletas de Cristo Oficial. Também tem as redes sociais, é só procurar lá, a gente está por aí. Combinado. Pastor, muito obrigado. Obrigado, pastor Cleber. Que Deus abençoe, o privilégio de estar contigo. Foi muito bom estar com sua juventude hoje, vibrante como sempre, responsiva. Amém. Foi lindo ver aqueles jovens ao final ali, muitos até antes do apelo do irmão já estavam se lançando. E eu creio que Deus está chamando muita gente aqui em Campinas para as nações. Que Deus abençoe seu ministério. Eu creio nisso. Amém, pastor. É um privilégio, que Deus abençoe muito o senhor também. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar esse podcast com mais pessoas. Eu tenho certeza que você foi impactado. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Então vamos nos consagrar e ouvir a voz dele. Que Deus abençoe. Até o próximo podcast da JN Central.